Hey, criaturas da internet, eu sou o Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E se todo mundo tivesse o mesmo fuso horário? Bom, então se a gente fosse juntar todos eles em um só, ele seria o fusão horário. Bom, Miguel, valeu a tentativa do trocadilho, mas hoje vamos ver por que temos fuso horários diferentes e como seria a vida se todos fossem o mesmo. Enquanto você está almoçando aqui no Brasil, as pessoas na Inglaterra podem estar tomando o chá das 5 e os japoneses já deveriam estar na cama faz um tempo. Isso se deve ao fato de que as pessoas possuem suas rotinas atadas aos ponteiros do relógio. Temos hoje em dia uma hora para tudo. Os horários de dois lugares diferentes costumavam não preocupar as pessoas, e por conta disso, no mundo do século XIX, cada cidade possuía o seu próprio horário local. Enquanto que em uma cidade era meio-dia, em uma outra lá perto poderia ser meio-dia e 17 minutos. Isso não era um grande problema, pois o transporte entre uma cidade e outra não era algo fácil e comum, por isso eram poucos que realmente transitavam com frequência entre elas. Mas foi aí que surgiram os trens, um meio acessível de viajar rapidamente por uma considerável distância. E essa grande quantidade de horários diferentes acabava dificultando uma série de tarefas que dependiam da hora de mais de um lugar. Como o transporte e o comércio entre cidades se tornaram mais rápidos e mais intensos, isso fez com que naquele momento precisassem de mais precisão nos relógios. E então foi criados os fuso horários, grandes faixas de terra que possuíam a mesma hora. E para saber de mais detalhes dessa história, veja esse vídeo que fizemos junto com o canal do Slow. Uma maior conectividade de cidades levou à união do horário oficial de muitas delas. Porém, hoje, com a globalização, estamos vendo esse fenômeno acontecendo com países. O mundo está se tornando cada vez mais e mais conectado. Uma viagem que durava dias entre Brasil e Portugal, hoje dura algumas horas. Além de que a todo instante, uma quantidade inimaginável de transações financeiras estão ocorrendo entre diferentes partes do mundo. Antigamente, cidades com horários diferentes causavam transtornos. E hoje, países assim possuem problemas parecidos. Será que chegou o momento de o mundo inteiro possuir um único fuso horário e sem horário de verão? Foi exatamente isso que foi proposto por dois professores da Universidade Johns Hopkins, o economista Steve Hanke e o astrofísico Richard Cohn Henry. Para eles, todo o planeta deveria adotar o tempo médio de Greenwich, que é uma faixa de fuso horário que está exatamente no meio do mundo. Bom, então vamos ver como isso funcionaria na prática junto com os amigos meus, os Hugobertos. Se tivéssemos apenas um horário, deveríamos ignorar completamente a posição do Sol, e assim haveriam lugares pelo mundo em que ele iria se pôr à meia-noite durante todo o ano. E particularmente aqui no nosso país, poderíamos vê-lo nascer às 9 da manhã. Mas calma, isso não quer dizer que poderíamos sempre levantar tão tarde da cama. A mudança não seria nos nossos hábitos, muito menos no Sol, mas apenas em nossos relógios. Todos esses equipamentos estariam 3 horas mais tarde. Ou seja, se você costuma almoçar ao meio-dia, com essa mudança você almoçaria às 3 da tarde. Mas tudo ao seu redor iria se parecer com o meio-dia que você já está acostumado. O fluxo de carro nas ruas, o canto dos passarinhos e, é claro, a posição do sol. Tudo seria como o meio-dia, menos o seu relógio, que marcaria 3 da tarde. Valeu, Gobertos! Pode parecer meio estranho, porém com o passar dos dias e meses, estaríamos plenamente adaptados a essa nova aparência do tempo em nossos compromissos. A mudança para esse fuso horário único, em teoria, não seria algo difícil em termos técnicos. Porém, quando se trata de seres humanos, tudo pode acontecer. Veja, por exemplo, o caso da China, que possui um território que se espalha por 5 fuso horários diferentes. Porém, todo o país adota somente o de Pequim, a sede do governo, o que faz com que o seu extremo oeste esteja na mesma situação que o Brasil estaria ao ter que deixar os relógios 3 horas mais tarde. A princípio, não há muitos problemas com esse horário diferente, mas o problema é que a China não é exatamente um país muito homogêneo, pois existem várias etnias distintas morando lá, e elas possuem costumes e cultura própria. Um exemplo delas é a etnia Han, a categoria que a esmagadora maioria dos chineses se enquadram, que é aquela que vem em mente quando nós pensamos em um chinês.
Porém, existem dezenas de outras etnias minoritárias, como a uigure, que possuem um certo ressentimento com os Hans. Os uigures vivem principalmente no extremo oeste da China e foram durante décadas reprimidos pelo governo central de Pequim. Foram impedidos de estudar usando a sua própria língua e praticar a sua fé islâmica. E com uma imigração em massa de Hans para o seu território, os uigures já estão perdendo a esperança de ganhar mais autonomia. Olha só que curioso, lá no extremo oeste chinês, agora possuem cidades que são predominantemente povoadas por Hans, e nelas é usada sem o menor incômodo a hora de Pequim, que também é habitada por Hans. Mas as cidades no extremo oeste chinês, que são de maioria uigure, não fazem o menor esforço para adotar o horário de Pequim. Até mesmo os horários dos ônibus estão em sua própria hora local. Ou seja, os relógios desses lugares são uma ferramenta psicológica a favor da independência de um povo. Agora vamos extrapolar a situação chinesa para uma escala global. Imagine a gigantesca diversidade étnica e cultural que temos em nosso planeta. Será que seria possível todos entrassem em um acordo em usar uma mesma hora? E se isso fosse feito, quanto tempo iria durar? Certamente, se adicionarmos esses fatores políticos na equação, a conta não iria fechar. Em outras palavras, seria extremamente improvável conseguirmos ter apenas um fuso horário para o mundo inteiro. Bom, então acho que é isso, minha gente. Para que possamos sincronizar nossos relógios, precisamos antes nos preocupar em sincronizar nossas mentes e corações. E obrigado por assistir. Para mais temas da hora, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade. E dessa vez é: qual a melhor hora para se tirar um cochilo? E por quê? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.